Retiro. Eu sou casada há 7 anos. Desde 98 eu tive a minha conversão. Foi um momento da efusão do Espírito Santo, quando eu fui convidada para uma vigília de Pentecostes. E naquele momento, no batismo do Espírito Santo, tudo mudou. Deus verdadeiramente entrou. E aí eu fui em 99 para a Canção Nova. Eu me considero, né, até uma filha espiritual mesmo da Canção Nova. Porque assim que eu botei o pé na Canção Nova, eu via o Padre Léo falando sobre Cristão Light. É uma pregação muito conhecida dele, né? Que é aquele cristão com baixo teor de espiritualidade. Então ele falava, ele definia as coisas que eu nunca tinha escutado dos meus pais. Oração, vida, pecado, esforço. Eu nunca tinha escutado. O que eu escutava dos meus pais era moral. E muita coisa eu não fiz porque realmente entrou os valores no meu coração por causa da minha família. Mas faltava fé. Então, Deus sempre envia os seus profetas. Ele sempre vai enviar um anjo para te salvar. Então, você também está aqui, às vezes é seu primeiro retiro. Então é o primeiro anjo que o Senhor coloca na sua vida, que é a Canção Nova. Então, naquele retiro, tudo mudou. Casei em 2003, esse ano faz 7 anos de casado, eu e Daniel. Como a gente falou, né, já temos 2 filhinhos, uma de 5, outro de 9 meses e um 3 meses aqui na barriguinha. Né? E nisso a gente vai vivendo, fundamos uma comunidade que funciona ali no Parque Araxá, uma comunidade que tem o carisma de evangelizar os jovens e as famílias. E eu lembro que assim que a gente, no ano que a gente casou, a gente sempre acompanha a Canção Nova, os padres, eles diziam assim: Deus, é o tempo que Deus está levantando casais novos para educar filhos para o fim dos tempos. Nunca me esqueci, que eu falava assim, realmente o Senhor entrou na minha vida e está conduzindo a minha vida. É uma profecia o meu casamento e tudo o que Ele está fazendo. Então a nossa pregação é sobre o namoro. Então, a gente vai entender um pouquinho o que seja esse namoro. Muitas vezes hoje o namoro, eu lembro da minha época, quando a gente entra na adolescência, a gente tem o quê? 15 anos. Eu nem falava disso, né? Mas hoje em dia é uma realidade. Para você buscar, às vezes, uma pessoa que é virgem, é complicado. Hoje a maioria das pessoas já vivem uma sexualidade bem precoce. Mas para isso ela tem que ter uma pessoa do lado. Então, depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão. Mas hoje o namoro, ele é tido como um passatempo, né? Eu tenho que arranjar alguém. Ele é visto como um programa de fim de semana. É minha curtição do fim de semana, então eu tenho que arranjar um namorado. É uma curtição, aquela pessoa que gosta de aventura. Então tem que ter um namorado ou uma namorada. É um aproveitamento. Eu posso aproveitar, às vezes a pessoa é tão rica que ela me leva para tantos lugares para jantar, nossa, que maravilha. Ou porque a gente tem uma relação sexual uma vez por semana e é maravilhoso para mim. Então é uma forma de me aproveitar. É uma fuga de casa. Eu não suporto a minha casa, não suporto a minha família, que coisa chata, meus pais ali no meu pé, e eu tenho que arranjar uma namorada, um namorado, para eu ter aquele que entra aqui do meu lado e me leva onde eu quero, e eu posso mostrar que eu sou mulher e que eu sou macho. E muitas vezes é o medo de sobrar, é o complexo de inferioridade. Você disfarça que você tem um complexo, se arruma, se ajeita e vai lá e joga a sua sedução. Mas todo espírito de sedução reflete lá no fundo um profundo complexo de inferioridade. Porque uma pessoa que ela é curada na sua autoimagem, que ela se valoriza, ela não se vende. Ela não se expõe, não se mostra, porque ela tem um equilíbrio, ela se ama e ela quer o melhor para ela.
Então eu não posso falar de namoro sem falar de família. Porque o namoro, ele é uma preparação para o casamento. Aí vocês podem pensar, nossa, casamento, nem fale disso, Juliana, por favor, porque uma coisa tão distante, eu não estou preparada de jeito nenhum. Não, casamento nem é uma coisa distante, eu não sei nem se eu vou casar. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, nós, profundamente feridos em relação ao casamento e à família. Antigamente não. A jovem estava dentro de casa e chegava uma época que os próprios pais já a preparavam para entregar alguém. E hoje, muitos jovens quando comentam isso, né? Comentam até banalizando. Ai, era casamento sem amor, né? Forçado. Poderia existir sim. Mas existia toda aquela cortesia, né? A preparação daquela mulher para um jovem de quê? De família. Eu não digo um jovem de posse, mas um jovem de família, de valores. Então existia toda aquela cortesia. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós vemos nas nossas casas derrota, briga, muita agressividade. Antes os pais brigavam com sabedoria, discutiam, porque às vezes vem esses desequilíbrios, mas eles entravam na portinha do seu quarto e conversavam ali, porque eles sabiam que as crianças seriam machucadas com um grito deles. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é cadeira que voa para um lado, é faca na frente de outro. E a gente vê muitos jovens lá na comunidade, eles comentam, nossa, eu já vi isso. Tem um jovem que fala, tem um pai alcoólatra, e que diz que uma vez teve que prender o pai que queria avançar com uma faca na mãe. E ele fala forte, esse jovem, né? Firme e forte, ele fala forte. Mas se você sentar, e aí? O que essa cena te causou? Com certeza ele choraria como uma criança. Porque a criança, ela precisa ver a unidade do pai. Então não tem como eu falar de namoro sem falar de família. E aí já é um discernimento. Para que você namora? Então, Juliana, qual é o tempo que eu preciso pensar no namoro? Qual é o tempo? Qual é o momento de pensar no namoro? O momento que eu penso no namoro é o momento que eu penso na família. No dia que você tiver na sua consciência a família é algo sério, é o tempo que você pode namorar. Porque o namoro é uma preparação para o casamento, mesmo que esse casamento dure um tempo.